E o Congresso Nacional deu sinal verde para dois projetos de lei do Executivo que liberam mais de 42 bilhões de reais para complementar o pagamento do Bolsa Família e de benefícios previdenciários, ajustando o orçamento de 2025. E é para explicar melhor esse assunto que a gente conversa agora com Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, muito bem-vindo, muito bom dia para você. Muito obrigada por tomar o seu tempo para conversar com o Live CNN para a gente entender um pouco o impacto dessa medida. Claro que é uma decisão aí importante, que acaba dialogando com muito da estratégia do governo federal, tendo em vista aí as eleições do ano que vem, inclusive. Mas uma decisão que vem num momento de aperto fiscal, de dificuldade do governo de organizar as suas finanças, garantir o equilíbrio das suas contas, né? Então a gente tem aí dois lados dessa mesma moeda que desafiam aí o Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda e o Brasil como um todo, né? Exato, Clarissa, muito um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Bom, Clarissa, não é a primeira vez que isso acontece, né? Geralmente, o orçamento da União, ele coloca ali essa possibilidade de haver esse crédito, mas dependendo da aprovação, obviamente, do Congresso Nacional. Então, o Congresso, quando está elaborando o orçamento, coloca essa previsão, essa possibilidade, desde que seja avaliado futuramente e autorizado pelo Congresso Nacional, porque o Congresso não tem utilizado isso para não dar simplesmente uma carta branca para o governo e já deixar esse dinheiro ali à disposição, né? E até mesmo porque havia um pedido maior do governo em relação a esse crédito, e o Ministério do Planejamento, inclusive, reduziu um pouco mais esses recursos para pagar, por conta de melhora ali de arrecadação, enfim, acabou precisando menos do que estava inicialmente previsto lá no orçamento. Mas, sem dúvida nenhuma, Clarissa, é uma situação de preocupação, né, para as contas públicas. O governo, vale lembrar que está aí nessa reta de final do ano, tentando, inclusive, aprovar projetos que melhorem a arrecadação do governo. Basta citar o projeto de lei, por exemplo, do devedor quanto mais, tem o projeto de lei que corta também benefícios fiscais de forma linear em 10%, projeto de lei lá no Senado que aumenta a taxação de bets e fintechs também. Então, são sempre nesse caminho aí de aumentar a arrecadação, né? Então, é uma situação, porque existe o que a Constituição nomina ali como regra de ouro, né? Que o governo não pode emitir dívida para pagar despesa corrente, mas diante de uma situação fiscal muito delicada que a gente tem, o governo não tem jeito, tem que recorrer a esse tipo de operação, e para isso precisa da autorização do Congresso Nacional. Agora, Cristiano, a gente sabe que o governo do presidente Lula está vivendo ali um momento de tensão com o Congresso. Então, justamente por conta disso, a gente sabe que aprovar uma medida como essa, conseguir esse aval congressual, exige capital político. A gente está vendo um governo que está gastando mais em questões que possam lhe dar uma vitrine para o ano que vem, em vez de gastar esse capital político com mais intensidade, talvez, na articulação da agenda fiscal? Olha, Craíssa, para o governo, eu diria que esse crédito que foi aprovado pelo Congresso Nacional é até dos desafios mais fáceis, né? Porque também o Congresso Nacional dificilmente votaria contra um crédito como esse, deixando que pessoas que recebem, por exemplo, o programa social como o Bolsa Família, não recebessem. Então, essa conta cairia fatalmente também em cima do Congresso Nacional.
foi uma situação semelhante também essa questão do imposto de renda. Por mais que possa ajudar na popularidade, do presidente Lula e ele enfrente uma resistência no Congresso Nacional, mas é difícil para o parlamentar também, votar contra esses projetos de cunho popular, né. E aí essa relação, portanto, conturbada com o Congresso Nacional, acaba, na verdade, afetando outros tipos de medidas, né? Como é o caso, por exemplo, do licenciamento ambiental, cujos vetos foram derrubados, né? Mesmo a indicação agora de Jorge Messias também para o Supremo Tribunal Federal. Então, são nesses momentos, nessas matérias que não necessariamente são populares, ou que vão ter um impacto na vida das pessoas de uma forma tão eh, para essas pessoas que estão recebendo benefício e tudo mais positiva, né, que o Congresso Nacional acaba utilizando para mandar recados para o Palácio do Planalto. Dificilmente o Congresso vai usar essas medidas aí, como o reajuste como esse benefício do imposto de renda ou essa questão do Bolsa Família para mandar recado e não aprovar, aumentando ainda mais assim o desgaste para o parlamento.